Na edição de hoje do Viva Saúde, nós vamos conhecer uma especialidade diferente, a cirurgia de cabeça e pescoço. Não saia daí, já estamos no ar. Na edição de hoje, nós vamos conhecer melhor uma especialidade que se chama cirurgia de cabeça e pescoço. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que o especialista da área, que é o Dr. André Guedes. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. É algo de tirar um pouco de dúvida sobre a nossa especialidade, né? Tem muita informação, né? A gente acha que sabe muitas informações sobre saúde, mas tem uma especialidade aqui que com certeza o doutor vai nos esclarecer melhor sobre a sua atuação, né? Eu começaria perguntando então, doutor, a minha primeira pergunta: o que envolve essa especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço? Pois então, a gente sabe que pelo nome ela às vezes cria um pouco de confusão para a pessoa leiga, né? Mas a especialidade de cabeça e pescoço, ela atua basicamente na região da cabeça e pescoço, mas não em todas as doenças. Principalmente nos tumores, como por exemplo os tumores da glândula tireoide, né, que hoje em dia está muito em voga, né? Aumentou bastante a frequência. Os tumores das glândulas salivares, os tumores da cavidade oral da boca, como da língua, da bochecha, da gengiva, os tumores que afetam a voz, né, os tumores das cordas vocais ou pregas vocais, tumores de pele da região da face e pescoço mais complexos e muitas outras lesões são de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço. E eu também gostaria de falar o que o cirurgião de cabeça e pescoço não trata, porque esse nome realmente gera um pouco de confusão, né? Por exemplo, nós não tratamos os tumores do sistema nervoso central, os tumores do cérebro. Nós não tratamos de dor de cabeça, não tratamos problemas dentários. Então, aquele caso de amígdala aumentada, que é o otorrinolaringologista que trata, também não é da nossa área de atuação. Nós somos cirurgiões eminentemente oncológicos, tratamos mais as doenças mais graves, os tumores principalmente, né, dessa região, né? É interessante que quando a gente fala dessa especialidade, a gente se dá conta de que tem é muito amplo, né? A atuação é muito ampla. Por exemplo, aqui o doutor rapidamente já pontuou alguns tumores da cavidade bucal, por exemplo, isso, né? Eu queria até falar um pouco mais sobre isso, assim. Quem está em casa que, por acaso, está se perguntando, né? Mas como que eu vou me dar conta de que eu estou com um problema assim e que eu devo procurar um médico? Qual é a percepção que essa pessoa deve ter, doutor? Pois então, os tumores da cavidade oral, infelizmente, ainda são muito frequentes no Brasil, né? Eles têm fatores de risco bem conhecidos, né? Entre eles o tabagismo, que é o hábito de fumar, e o hábito de consumir bebida alcoólica em demasia, né? Além de também problemas de higiene de cavidade oral, dentes deteriorados, estragados, né? Mas o principal sinal de alerta para os tumores da boca, da cavidade oral, sem dúvida é a presença de uma ferida que inicialmente ela é indolor e que ela não cicatriza e ela cresce ao longo do tempo. Toda pessoa que tem uma ferida que persiste por mais de 15 a 20 dias, ela deve no mínimo procurar o seu cirurgião dentista ou seu médico de confiança para mostrar essa lesão. Se o profissional de saúde básica achar que tem necessidade, ele vai encaminhar para um cirurgião de cabeça ou pescoço ou mesmo para um otorrino inicialmente para depois ser feito o diagnóstico correto, né? Então, o principal sintoma é uma ferida na boca que não cicatriza, né? Não é aquela afta que cicatriza em 7 a 10 dias ou aquele machucado causado por um trauma de escovação ou um alimento que após uma semana está cicatrizado. Tem um grupo de risco, doutor? Sim. Principalmente, como eu tinha mencionado, as pessoas de idade um pouco mais avançadas, né? Acima de 50, 60 anos, apesar de poder acontecer no jovem também, e pessoas que fumam e bebem em frequência elevada. Esse é o grupo mais frequente de pessoas que têm as neoplasias, os cânceres de boca, né? E o tratamento, quando ele consegue se reverter para um quadro
que não seja mais grave? Com certeza. Como qualquer doença, quando diagnosticado precocemente, naquelas fases iniciais, o tratamento costuma ser curativo com o mínimo de sequelas. Então, os tumores pequenos, a gente costuma tratar só com uma cirurgia que é minimamente mutilante e a pessoa volta logo a ter a sua qualidade de vida. O grande problema é o atraso do diagnóstico. A pessoa acha que não é nada, vai deixando, né? Inicialmente não dói, então a pessoa acha que não é nada, mas quando começa a doer já é um sinal de que a doença está um pouco mais avançada, já atingiu nervos, músculo, e geralmente aí começa a se tornar uma doença de mais difícil tratamento, né? Com cirurgias maiores, com mais mutilação, tendo que associar radioquimioterapia. Então aí sim torna-se uma doença mais grave, né? E que nem todos os casos, infelizmente, a gente consegue curar na fase avançada. Na fase precoce, a maioria dos casos, diria 80%, 90% são completamente curados, né? Felizmente. Né? Então é importante essa autoobservação, sim, né? Com certeza. E essa busca de auxílio médico, né? Isso. No menor sinal, na dúvida, né? Isso. Pelo menos para sair com um diagnóstico, não é nada e tá tudo bem. Mas se for, é melhor tratar logo no início, né? Isso, como qualquer doença, né? Quando você consegue diagnosticar no início, geralmente o tratamento é menos agressivo e a pessoa se recupera com muito mais facilidade, né? O doutor mencionou também os casos de tumor na tireoide, é isso? Isso. Por que esse número de casos crescente, doutor? Pois então, isso gera uma certa dúvida e polêmica hoje em dia, porque nós realmente não sabemos se está aumentando a incidência real por algum fator externo, quem sabe radiação, né? Hoje vivemos num mundo em que tudo é energia, tudo é radioatividade, desde um celular, radiologia dentária, muito exame radiológico da área médica, tomografias, radiografias, e a radioatividade a gente sabe que é um fator de risco para o aparecimento de câncer de tireoide. Ou se a gente está fazendo muito mais diagnóstico, porque nós temos hoje recursos mais disponíveis à população, né? O principal recurso inicialmente é o ultrassom, né? O ultrassom da região da tireoide, né? É um exame que tem uma sensibilidade muito alta e que faz o diagnóstico de pequenos tumores, eles estão sendo diagnosticados hoje em dia, quando antigamente não era assim, né? A gente diagnosticava os tumores quando eles se tornavam visíveis no pescoço, vamos dizer assim, né? Mas aumentou muito a incidência nos últimos anos, né? A gente vive hoje em dia, eu não diria uma epidemia, mas a gente vive um número de tumores que mesmo os cirurgiões bem mais antigos, né, que começaram a especialidade lá na década de 70, 80, eles comentam que realmente o número de casos de tumor de tireoide está acima do que se imaginava, né? Quais as consequências disso, doutor? Em que isso reflete? Reflete, né? Bem, assim, toda doença ela causa um impacto sobre a vida da pessoa, um impacto social, econômico, né? Os tumores de tireoide, do modo geral, felizmente, eles são tumores que eles respondem muito bem ao tratamento, que basicamente a maioria é cirúrgico, né? Quase 100% dos casos o tratamento cirúrgico se é necessário. Os tumores de tireoide, se bem tratados, a chance de cura aproxima-se de 90%, 95%. Então, quem sabe seja um dos tumores do corpo humano que sejam mais curáveis, né? Mas não é por isso que a gente não pode deixar de respeitar a doença, porque tem casos de pessoas com câncer de tireoide que morrem da doença. Ninguém quer essa notícia, Isso, né? ou que a qualidade de vida é muito prejudicada pela doença. Então a gente sabe disso, né? Quem é da área conhece vários casos que evoluíram mal. Mas felizmente, para a maioria das pessoas, quando bem conduzido, a pessoa tem uma recuperação muito boa, uma recuperação completa. Ela vai se meter basicamente a um tratamento cirúrgico. Depois que ela tem a sua glândula removida, ela vai precisar repor o hormônio que a tireoide produz, né, que também não é nada complicado, geralmente é um comprimido ao dia, tomado de manhã em jejum, né? Muitas pessoas tomam esse remédio também quando a tireoide para de funcionar, que já é outra conversa, né? E em alguns casos necessita complementar a cirurgia com um tratamento chamado iodo radioativo, né? Seria uma espécie de um tratamento complementar, que não é para todos os casos, é só para os casos mais graves, né? Que é os casos de tumores maiores ou mais espalhados, que aí você precisa utilizar o radiodo, que a gente chama, né? Que também gera uma certa ansiedade na população, né? Essa expressão, né, o nome dessa... Radiodo. Já com certeza, né? Assusta, gera uma inquietação, né? Esse tipo de tumor, ele tem sintomas? É possível identificar com sintomas? Sim,
nós temos hoje em dia 2 grupos de pacientes, né? Tem aquele paciente que descobre o nódulo, né? Porque geralmente o tumor de tireoide aparece como um nódulo, um caroço na glândula, né? E ele é descoberto quando ele é muito pequeno, quando a pessoa realiza, por exemplo, um exame para avaliar as artérias do pescoço, as carótidas, que hoje em dia é muito comum se fazer isso em busca de obstrução por colesterol, placas de colesterol, etc., né? Então, principalmente a população um pouco mais idosa faz de rotina esses exames após 50 anos e, porventura, acaba descobrindo nódulo na tireoide, né? E, às vezes, esses nódulos são tumorais. Outra maneira de manifestação é o nódulo que cresce progressivamente até o próprio paciente perceber esse nódulo na região anterior baixa do pescoço, né? Então o paciente sente um nódulo, uma protuberância, ele palpa, né? Às vezes é descoberto por um médico também, um médico geralmente mais atencioso, que palpa a região do pescoço, né? do paciente. É uma doença que atinge mais as mulheres do que os homens, né? Tanto as doenças benignas como as malignas da tireoide, elas são mais frequentes nas mulheres, provavelmente uma influência do hormônio feminino, né? Isso já se tem um certo estabelecimento dessa teoria, né? Mas basicamente é isso, é um nódulo que aparece na glândula, às vezes descoberta por um exame complementar que nem é feito para tireoide, mas no momento médico acaba indiretamente, e muitas vezes é um nódulo que ele chega a um tamanho que torna-se ou visível no pescoço da mulher, do homem, ou é palpado por um profissional de saúde ou pelo próprio paciente, né? Geralmente no primeiro momento é indolor também, né? Sim. Doutor, o teu atendimento ele é clínico, ele é consultório e também cirúrgico, né? Sim, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele faz atendimento normal, ele atende no consultório, ele faz uma consulta clínica, onde ele faz uma anamnese, que é uma entrevista com o paciente, né? Pergunta sobre a história da doença, faz um exame físico e aí ali ele vai determinar qual a melhor conduta, né? Geralmente o cliente ele vem referenciado ao cabeça e pescoço por um outro profissional, né? Um otorrino, um cirurgião, um dentista, um cirurgião dentista, um endocrinologista, que eles é um médico. Fazem esse encaminhamento, Isso, né? Geralmente o paciente ele não procura o cabeça e pescoço diretamente, né? A não ser quando porventura ele vai por achar que trata uma patologia que não é o caso, né? Claro que a especialidade hoje em dia ela tornou-se um pouco mais conhecida, né? Hoje em dia não é tão desconhecida como antigamente, né? Nos últimos anos, algumas pessoas tiveram problemas de tireoide e acabam se expondo na mídia, né? Há um tempo atrás teve até um filme que fez bastante sucesso, né? A Culpa é das Estrelas, eu acho que entre os jovens ali, os adolescentes, que era uma jovem que tinha um câncer de tireoide extremamente agressivo, é um filme que fez muito sucesso, né? E chamou muita atenção para a doença da tireoide, né? Sim. De um lado mais grave, né? Que não é o comum, mas chamou a atenção. Então, basicamente é isso. Né? É interessante que quando a gente fala da tireoide, talvez tenha a ver com esse aumento de casos também, se fala também dos distúrbios da tireoide, né? Que não necessariamente são tumores. Isso. É correto isso, né? Sim, na verdade, a glândula tireoide, assim como outros órgãos, né, tem as doenças que não são tumorais e que são as mais frequentes, com certeza. Então, por exemplo, o nódulo de tireoide, como eu já falei anteriormente, 97% não são tumores. São nódulos benignos, né? E hoje em dia se é muito conservador indicar cirurgia da tireoide para doenças não tumorais. Você opera as pessoas que os nódulos estão crescendo, que os nódulos estão prejudicando para engolir o alimento, ou que estão causando uma dificuldade para respirar, ou que esteticamente são inaceitáveis, né? Aqueles nódulos muito grandes no pescoço. Mas, felizmente, a grande maioria dos nódulos são benignos. Isso é importante tranquilizar a população. O diagnóstico de um nódulo na tireoide, você tem uma chance muito grande daquele nódulo ser benigno, uma chance pequena de ser um tumor, mas ele deve ser avaliado, né? Em todos os casos, né? Deve procurar o atendimento médico, né? Tem um leque aqui de demandas, né, de atuação da sua especialidade, né? Nariz e fossas nasais, seios paranasais, boca, faringe, laringe, tireoide, paratireoide, glândulas salivares. Glândulas salivares, doutor. Dificilmente a gente para pensar nisso, né? Porque é tão corriqueiro, a gente, né?
Faz falta, mas a gente não pensa nisso. Na verdade, a glândula salivar, a gente só lembra quando ela causa sintoma, né? Porque a saliva ela é produzida automaticamente ao longo da vida da gente, né? Então, quando a glândula começa a falhar, que começa a secar, né? Isso até é um processo natural do envelhecimento, né? Ou quando ela desenvolve uma doença, que pode ser uma inflamação, uma doença inflamatória, né? Por exemplo, as inflamações da glândula parótida, aquela que dá cachumba nas crianças, né? Causada por um vírus, na verdade, mas as parotidites, que podem ser por bactérias, são as bacterianas, tem que tratar com antibiótico. Existem as parotidites virais, como a cachumba causada pelo paromixovírus, que são tratados só com sintomáticos, né? Então, assim, as glândulas salivares elas são afetadas por doenças benignas, inflamatórias e também por doenças malignas. Existem os tumores malignos das glândulas salivares, que também se manifestam no formato de um nódulo, né? De um caroço que começa a crescer progressivamente, né? Num primeiro momento também ele é indolor, e depois, quando ele cresce muito, ele pode se tornar doloroso, né? Mas também a gente comenta que a maioria dos nódulos nas glândulas salivares, né, principalmente ao lado daquelas glândulas que nós temos na frente da orelha, do lado da face, que são as parótidas, né, aqui da cachumba, os nódulos, a maioria das vezes, são benignos, né, mas devem ser avaliados também pela possibilidade de serem nódulos tumorais, né. A cachumba é uma doença que já foi erradicada? Quase, porque a partir da década de 80, se eu não me engano, começou a se vacinar de uma maneira maciça, né, contra o vírus da cachumba, né. Desenvolveu-se a vacina, ela entrou no calendário da vacinação nacional, né, e praticamente erradicou. Mas existem casos ainda, existem, né? A vacinação ela não é uma garantia de 100% de a pessoa não desenvolver, né? Mas realmente a cachumba mesmo, pelo paramixovírus, diminuiu muito. O que nós temos hoje é causada por outros vírus que não são vacináveis, né? Ou as inflamações da glândula causadas por bactérias. Né? Mas aí não é cachumba. Aí não se chama cachumba. Aí se chama parotidite, que é a inflamação da parótida, ou cialodenite, quando é das glândulas salivares que ficam embaixo do osso da mandíbula, a gente chama de submandibulares, né? Que são as maiores e as mais comuns. Né? Voltando à questão das glândulas salivares, não sei se eu entendi, mas tem os sintomas? Ou é só o ressecamento, só a diminuição da saliva? Não. Cada doença dessa tem um sintoma. Também então, é por nódulos, também apalpando, percebendo dessa maneira? Sim, também. Por exemplo, um nódulo, um caroço palpável na frente da orelha ou embaixo da mandíbula sempre deve ser avaliado, porque pode, entre outras coisas, ser um tumor benigno ou maligno das glândulas salivares. Uma inflamação numa glândula salivar sempre se traduz por dor e inchaço, aumento de volume. Dor aonde, doutor? Bem sobre a glândula, do lado, por exemplo, a parótida. Nessa região aqui da face? Isso, a parótida, nessa região, bem na parte anterior da orelha, até mais ou menos na altura do ângulo da mandíbula, que são um par de glândulas, né? São as maiores glândulas salivares, e nós temos um outro par de glândulas importantes que são as submandibulares, que ficam embaixo da mandíbula, em direção à região do queixo, do mento. Né? Então esses dois pares são as chamadas glândulas salivares maiores, elas são as mais frequentemente atingidas pelas inflamações, pelas infecções e pelos tumores. E isso causa dor. Inflamação sempre causa dor. Inflamação de glândula salivar é praticamente certo que a pessoa vai ter bastante sensibilidade. Quando a pessoa que está em casa, ou melhor, vou refazer a pergunta, qual é a diferença entre uma dor de cabeça e uma inflamação ou um tumor? Como reconhecer? Como fazer essa diferenciação? Ou alguém que tem uma dor de cabeça recorrente por algum outro motivo, pode estar pensando em casa, eu vou procurar um médico porque eu posso estar com um problema grave, e muitas vezes não é, né? Deve procurar essa especialidade? Sim. Não, na verdade, assim, a dor de cabeça, a dor na região do crânio, né, na face, geralmente esse sintoma é de origem de um problema neurológico, né? Então pode ser uma enxaqueca, que é uma dor que a gente chama de vascular, que é extremamente comum. Pode ser uma cefaleia tensional, que hoje em dia é muito comum devido ao mundo que vivemos, né? Raramente pode ser uma doença
de dentro do crânio, um tumor cerebral, né? Ou mesmo uma malformação vascular cerebral, um aneurisma, alguma coisa assim. Essas doenças todas são de tratamento do pessoal da neurologia, da especialidade da neurologia e neurocirurgia. As dores que porventura são na nossa especialidade cabeça e pescoço, geralmente são dores que a gente considera orofaciais, ou seja, eu tenho um tumor ou tenho uma inflamação na glândula parótida, na glândula salivar do lado da face, né, na frente da orelha. A dor será ali, naquele local. Ela é concentrada. Concentrada ali, é localizada. Eu tenho uma dor na glândula submandibular, que fica bem embaixo da mandíbula, bem aqui. Essa dor, ela é localizada naquele ponto. Né? Então a dor ela é localizada sobre a glândula doente, né? Então é um pouco diferente, né? Já é uma maneira de reconhecer, isso, de diferenciar, né? Com certeza. Agora, falando das crianças, né? É comum ocorrer esses problemas nesse tipo de paciente? Sim, a criança na especialidade de cabeça e pescoço, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, as malformações congênitas. Então é muito comum as crianças nascerem com cistinhos no pescoço, com fístulas branquiais, que são pequenas aberturas ao longo do pescoço, que são defeitos do fechamento dessas estruturas no final da gestação, né? Então a criança nasce com esse defeitinho. E às vezes esse defeito se manifesta durante a infância ou até mesmo na fase da adolescência ou fase adulta, e aí o cirurgião de cabeça e pescoço ele opera, corrige esses defeitos, né? Então existem várias doenças congênitas, geralmente benignas, né? Existem também alguns tumores benignos nas crianças, como os hemangiomas, linfangiomas, que são tumores benignos, mas que às vezes causam deformidade, né? Que são tumores raros, felizmente. São aqueles sinais? Isso, maiores, aqueles sinais que parecem vasos sanguíneos enovelados, né? Como se fosse um cacho de uva, né? Então são os tumores vasculares. Eles são benignos. São benignos por natureza, né? Eles não se espalham, mas eles têm um crescimento local que muitas vezes parece até um tumor maligno, mas na verdade eles têm natureza benigna. A grande dificuldade às vezes é tratar essas doenças, né? São complexos, né? A questão maior seria a estética, não? Não só a estética, né? Por exemplo, os hemangiomas, que são os tumores vasculares, eles podem sangrar quando traumatizados, né? Então existe a questão de sangramento. Um hemangioma que começa a crescer próximo ao olho pode pôr em risco, por exemplo, a função do olho, né? Na boca, a questão de mastigação. Então tem várias situações, depende de onde ele cresce, né? Sim, complexo, né? Bastante sim, complexo. Tem uma outra área que é tratada também pela sua especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, que é o couro cabeludo. Sim. Quando geralmente há uma ocorrência de tumor também. Tumor também. Geralmente a região do couro cabeludo, principalmente nas pessoas calvas, né? Isso é muito comum, principalmente no sexo masculino. Com a exposição solar ao longo da vida, a radiação solar, é muito comum o desenvolvimento de tumores nessa região, né? Então, quando são tumores maiores, mais complexos, geralmente eles são encaminhados para o cirurgião de cabeça e pescoço, devido à necessidade de reconstruções, né? Apesar de outras especialidades também, às vezes, eventualmente agirem como cirurgião plástico, mesmo cirurgião geral, mas geralmente as questões mais complexas acabam caindo na mão da gente, as lesões maiores, etc., né? Por que isso, doutor? Por que vai para a tua especialidade? Porque são lesões que, se não forem tratadas com o olhar de um cirurgião oncológico, né, de um cirurgião de cabeça e pescoço, às vezes pode sobrar uma margem comprometida pelo tumor e esse tumor voltar a crescer. Às vezes esse tumor pode se espalhar para outras partes do couro cabeludo, né? Então, a necessidade de ter um cuidado oncológico, uma ressecção completa do tumor, saber como lidar com essa doença é muito importante, né? Tem que ser um cirurgião treinado, né? Tem que ser uma pessoa que tem vivência, né? Sim, que tenha foco nesse tipo de... na oncologia, não só na estética, mas em tratar primeiro a doença, depois nós vamos pensar na parte estética, né? Falando um pouco da tua experiência, doutor, pode fazer um resumo aqui da tua vida? Da tua carreira? Tá. Bem, na verdade eu sou aqui da região, gostaria até de falar, eu sempre gosto de falar que as pessoas às vezes acham que eu vim de fora para cá, mas na verdade eu sou natural aqui do município de Laguna, né? Apesar de ser adotado por Tubarão, então eu tenho o privilégio de me considerar de duas cidades que eu adoro, né? Laguna, onde tem minha família, meu pai e meus irmãos, e aqui em Tubarão, onde eu fui acolhido por essa cidade, eu me sinto também um tubaronense de acolhimento, né?
Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 1992, né? Então já quase 30 anos de formado. Fui para São Paulo logo que terminei, fiquei 9 anos em São Paulo, fiz 5 anos de residência médica e depois exerci um pouco atividade médica lá na cidade de São Paulo. Depois eu fui convidado para vir aqui para Tubarão, né? Até para também buscar uma qualidade de vida melhor, mais tranquila, e a gente teve a felicidade de ter sido muito bem acolhido aqui no início dos anos 2000, já estou em Tubarão há 20 anos, e a gente realmente... Na época, tínhamos poucos colegas da especialidade no estado. Nós tínhamos em Mas já atuava nessa área? Sim, cabeça e pescoço, né? Nós tínhamos um colega em Florianópolis, eu acho que em Blumenau, Joinville, não havia ninguém em Criciúma. Eram poucos, éramos em 8 no estado, no início, quando eu cheguei, né? Hoje em dia, felizmente, já temos um número maior de especialistas, né? E aí aqui a gente desenvolveu, começou devagar ali no Hospital Nossa Senhora da Conceição, né? A criar ali um pequeno núcleo, a atender os pacientes tanto privados pelo Sistema Único de Saúde, e aquilo foi crescendo, e depois foi credenciado junto à Secretaria Estadual de Saúde. Hoje nós temos ali um ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço, e temos mais 2 colegas que posteriormente vieram trabalhar com a gente. Importante, né? Falar dessa estrutura que nós temos aqui, né? A gente atende tanto a parte privada, mas nós temos montado também uma parte pública. Hoje em dia, raramente uma pessoa sai da nossa região para ser tratado fora, né? Nós temos o tratamento básico, sempre a gente consegue resolver aqui em Tubarão, né? Temos toda a estrutura, tanto privada como pública, né? E a especialidade de cabeça e pescoço, para a população saber, no mundo inteiro o Brasil é considerado uma das 8 potências em cabeça e pescoço, né? Sempre que tem os congressos mundiais, o Brasil é olhado com muito respeito devido aos expoentes que tiveram na nossa especialidade, né? Realmente é um país que tem uma forte ação, uma publicação muito forte internacional em revistas científicas. Tem, né? Uma sociedade brasileira dessa especialidade. Tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Ela não é muito grande, porque nós não somos tantos especialistas, né? Já que é tão restrito assim a atuação, né? Mas nós somos... Eu acredito que hoje em dia nós mais de 1.500 médicos cabeça e pescoço no Brasil. Não tem esse número exato aqui, né? A sociedade, ela é uma sociedade muito organizada, né? Então nós temos todas as diretrizes, ou seja, o que eu faço aqui em Tubarão é o que o colega faz lá em São Paulo, o outro colega faz no Rio de Janeiro, o outro colega faz lá em Porto Alegre. A gente tem assim praticamente uma atuação muito uniforme, né? Todos fazem essa troca assim, de informações contínuas, né? Sim, eu tenho casos aqui, hoje em dia com a facilidade das mídias eletrônicas, a gente consegue ouvir a opinião de colegas de fora, né? Então temos grupos. Isso é importante para o paciente, né? O paciente para trazer segurança. Com certeza. Hoje em dia, os casos mais complexos, além de discutir aqui com os colegas mais próximos, a gente discute em nível nacional com o pessoal. Hoje eu já sou mais antigo também, eu já não sou tão novo na especialidade, a gente já operou bastante, né? Já tem uma certa vivência, né? Mas assim, a gente nunca é demais você estar aprendendo, né? Sempre tem um caso novo que é um desafio, né? E a gente sempre está discutindo, trocando ideias com os colegas fora, né? Isso é muito importante, da mesma forma que a gente também tenta ajudar quando teve algum caso que já se deparou, né? Uma situação diferente, né? Sim. A nossa região aqui, ela tem alguma peculiaridade quando se fala em tratamento de cabeça e pescoço? Bem, a nossa região, assim, quando eu vim para a região de Tubarão, né, eu imaginava que eu ia ter um pouco menos de clientes com oncologia, porque eu achava que era uma região mais desenvolvida, que as pessoas conseguiam ter um acesso mais rápido. Mas eu vi que não era bem assim, que nós tínhamos deficiências, né, e que realmente havia uma quantidade muito grande de pessoas que precisavam do atendimento, né? E aí sim que a gente montou aqui eu não diria nem um serviço, mas montou uma estrutura, e hoje nós temos mais 2 colegas trabalhando juntos. Então, assim, para poder atender a população da região da Amurel, né? E com isso a gente constrói uma rede de assistência que é importante para a sociedade, né? Não só para a cidade, mas para toda a região, né? Sim.
Tem uma campanha que é anual, né? Que é o Julho Verde. Isso. É isso que acontece naturalmente no mês de julho. Isso, voltada à prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço. Isso, principalmente isso? Boca, uma conscientização, né? Uma conscientização, isso. Quando a gente fala de prevenção, assim, de um modo geral, a gente falou aqui de boca, de tireoide. Isso. Enfim, quando a gente fala de prevenção, doutor, qual é a orientação principal para quem está em casa? É o que eu falo para os meus pacientes, né? É a moderação em tudo, né? Então, assim, alimentar-se bem, né? Hábitos saudáveis de vida, né? Uma boa higiene bucal, né? Então isso é importante para a saúde no geral, não só para a saúde da cavidade oral, mas para a saúde geral, né? Beber com muita moderação, né? Muita moderação mesmo. Não fumar, né? Eu diria que seria o pior dos hábitos, o tabagismo, né? Então, realmente, o tabagismo é um hábito que durante muitos anos esteve em queda no Brasil e agora a gente está percebendo uma ascensão novamente do hábito do tabagismo, né? Seja o cigarro tradicional ou agora essas novas modalidades de cigarro eletrônico, né? Que são nocivas também. Muito nocivos. Está confirmado que são. E mesmo aquelas outras modalidades de infusores de fumo, né? Vaporizadores, né, que tem alguns nomes, vários nomes comerciais, então todos esses são nocivos, aumenta a possibilidade de câncer na boca, na faringe, no esôfago, que é o canal alimentar, no estômago e no pulmão e muitos outros órgãos. Então, na verdade, como prevenção, se a gente evitar esses maus hábitos, né, ter uma vida saudável, com atividade física, alimentação balanceada, né, ou pelo menos o mais saudável possível, já com certeza tudo influencia. Já teríamos uma redução absurda dos tumores da região da cavidade oral, boca, faringe, garganta, né? Sim. Em relação à glândula tireoide, realmente a gente sabe alguns fatores causais, mas não todos, né? Então, a radiação existe e a gente sabe que se expor demais à radioatividade, seja por um exame ou por exemplo, aquelas pessoas que fazem muito exame de imagem, às vezes não tão necessário, é claro que isso é uma coisa que tem que se ver caso a caso, Sim. né? Mas se expor demais à radiação gera um risco aumentado após 10 anos, 15 anos das neoplasias de tireoide, né? Um tumor mais comum de tireoide, às vezes ele tem uma porcentagem que é disso. Mas a maioria dos casos, para a glândula tireoide, realmente você não tem uma medida que seja assim, específica para evitar. Né? Então, o que a gente sempre fala é atenção aos familiares, se tem história familiar, né? Atenção à presença de algum nódulo palpável na região inferior do pescoço, né? Na média inferior do pescoço. Né? Na dúvida, sempre procurar um profissional de saúde, né? Para poder ser avaliado inicialmente, e aí ele vai lhe encaminhar não necessariamente no primeiro momento ao cabeça e pescoço, mas pode ser um endocrinologista, pode ser um clínico geral, e aí posteriormente, se necessário, acaba caindo na mão da gente, né? A exemplo de outros tipos de tumores, o da tireoide, ele não tem uma sugestão de visita ao especialista ou ao médico anualmente, periodicamente? Não, por exemplo, né? Então as pessoas estão muito acostumadas a ver a campanha dos tumores de próstata, então os homens acima de 50 anos devem fazer o exame do toque ou fazer pelo menos o PSA, que é o antígeno da próstata. As mulheres devem fazer o rastreamento do câncer de mama a partir de uma certa idade, né? Para as doenças da região de cabeça e pescoço, o que nós temos mais bem estabelecido é o câncer de boca, né? Que todo ano, inclusive, tem campanhas de prevenção ao câncer de boca, inclusive em julho tem também, né? Então, basicamente é examinar, é olhar, né? Isso não é feito só pelo profissional cabeça e pescoço, até porque nós somos muito poucos especialistas no Brasil, então o pessoal da odontologia ajuda muito, os médicos otorrinos, os outros especialistas nos ajudam bastante, né? Mas para as outras doenças, medidas preventivas, assim, de fazer anualmente um check-up, realmente não há essa indicação, não tem assim protocolos para isso, a não ser que você tenha uma história familiar muito rica, né? Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma história de câncer de tireoide muito forte na família,
uma mulher, que a avó, a mãe, uma irmã, todos tiveram tumores de tireoide. Então, quem sabe essa pessoa realmente, a partir de uma certa idade, tem indicação de fazer uma avaliação inicial, né? Existem alguns tumores de tireoide que têm origem genética, que são raros, felizmente, menos de 5%, que são os carcinomas chamados medulares, e esses têm que fazer rastreamento na família sempre, mas é muito raro, é pouco frequente, então não é uma regra geral, né? Sim, sim. Tem dois mitos ou verdades aqui, mito ou verdade, né? Gostaria que o doutor esclarecesse, se possível. A ingestão de bebidas muito quentes, sim, isso pode também ocasionar um tumor, e o uso do celular ou desses dispositivos, né, que emitem uma certa radiação. São duas questões preocupantes, doutor? Quanto à radiação do celular, existe, sim, muita coisa sendo investigada, mas não existe nada ainda confirmado para a glândula tireoide ou para as glândulas salivares ou mesmo para... Pode dormir com o celular do lado da cama? Eu sempre acho que ou evita. Melhor evitar. Se ele estiver do lado da cama, melhor desligá-lo. Porque não digo nem pela questão de radiação e tumores, mas esses aparelhos têm risco de... um risco pequeno, mas já vamos dizer assim, descritos de explosão, etc. Então, sim, outros riscos, né? Outros então, riscos. Assim, eu acho que uma distância segura, eu acho que não é ruim, não, né? Mas em relação a questão que você mencionou da tireoide em si, não tem nada diretamente relacionado, né? De que a radiação de celular, etc., estaria aumentando a incidência das doenças da tireoide. Né? E a ingestão de bebidas muito quentes, como o chimarrão, por exemplo? Realmente, isso a gente chama de lesão térmica, né? A lesão térmica constante, ou seja, ingerir com temperatura muito elevada, pode sim, aquele trauma crônico. Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul já tem uma vasta literatura médica a respeito dos tumores de esôfago e de boca causados pela ingestão muito quente do Porque é rotineiro, né? Isso, é rotineiro, então, várias vezes ao dia e todos os dias. Realmente não é recomendável, né, você ingerir alimentos escaldantes, né? Praticamente o chimarrão às vezes ele é muito quente, né? Chega a ser escaldante e até aquele instrumento de sugar, né? Ele é metálico e transmite calor também. Então, as lesões do lábio, principalmente a questão de ingerir o líquido muito aquecido, né? Então, o ideal é que não fosse assim, né? Aquilo agride a mucosa, né? É difícil você fazer um trabalho correlacionando só o uso do chimarrão ao aparecimento do câncer de faringe ou boca, né? Não é muito fácil, teria que fazer um estudo muito longo, com muitas pessoas, né? Tem uma questão ética, né? Os que tomam chimarrão, os que não tomam, então... Mas como a gente falou aqui da região, agora ainda não, mas quando chegar o inverno, tem a ingestão de bebidas, o próprio café, né, mais quente para aquecer no inverno, porque aqui é a região, região mais fria do país. Então é mais comum, né, ter esse hábito e muitas vezes não se dá conta se há algum risco ou não, né? Quanto ao café especificamente, eu até não recordo se tem algum trabalho a respeito disso. Quanto ao chimarrão, sim. Se a gente pesquisar na literatura, eu já tive a oportunidade de ler, principalmente o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né? Que tem um hábito mais pesado de usar o chimarrão, de aumento da frequência dos tumores. Mas nada que justifique ainda a interrupção? A interrupção do hábito. Acho que é moderar, né, a temperatura como tudo, né? Com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Nada que diga que não posso ingerir, absolutamente, né? Doutor, falando da especialidade de cabeça e pescoço, a gente sabe que com o avanço da medicina se buscam formas cada vez menos invasivas, muitas vezes, né? Isso. Hoje é possível fazer procedimentos e lançar mão desses recursos para essa especialidade? Sim. Hoje em dia está se desenvolvendo, a medicina ela evolui em ciclos, né? Então a cabeça e pescoço já teve épocas de se usar a videocirurgia para fazer cirurgia da glândula tireoide, né? A videocirurgia e ela vem avançando, né? Agora, recentemente, nos últimos anos, tem uma técnica nova que está se desenvolvendo, ainda não é uma rotina, né, que a gente chama de TOEVA, que é uma técnica que se faz a cirurgia, alguns casos, né, bem selecionados, não é para a maioria dos casos, se faz por via transoral, então você tira a tireoide através de um acesso por dentro da cavidade oral, chegando até a região do pescoço. Né? Isso ainda é uma técnica que ainda está sendo validada, né? Apesar de estar sendo utilizada, mas ainda tem
algumas coisas, algumas dúvidas a serem respondidas, mas é uma evolução, né? Existe também algumas técnicas para tratar as doenças benignas e, quem sabe, malignas, ainda está se estudando, sem precisar ressecar a tireoide, que a gente chama de ablação, né? Que é basicamente espetar uma agulha específica, é claro, né? Gerar calor dentro do nódulo da tireoide e destruir ele pelo calor. A gente chama de radioablação por radiofrequência, né? E aí não se perderia teoricamente não se perderia a função, glândula. se preservaria, né? Ela é muito bem aceita para as doenças benignas, né? Apesar de também no nosso meio aqui no Brasil ainda está iniciando, não é uma rotina, né? E também é para alguns casos, né? Então, como tudo na medicina, tem aquele período que é a novidade, que aí parece que vai ser a solução de todos os problemas, e depois você tem que estudar, e geralmente ela vai se estabelecer em determinada área, né? Sim. Assim como as outras tecnologias, né? Doutor, a gente caminha para o finalzinho dessa edição do Viva Saúde, mas eu quero te agradecer. A gente conversou aqui com o doutor André Guedes, né? Cirurgião de cabeça e pescoço, e uma oportunidade para conhecer melhor essa especialidade, para saber reforçar a segurança, né? A nossa segurança aqui na região, saber que nós temos esses recursos todos, né? E sempre importante ouvir quem entende do assunto. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Elco, pela oportunidade, né, de tirar um pouquinho das dúvidas. A gente sabe que para as pessoas esse termo cabeça e pescoço realmente, como a gente comentou, gera um pouco de confusão, né? Mas o que eu sempre falo, assim, na dúvida, procure o seu médico de confiança, né? O seu médico que você realmente confie, você troque uma ideia com ele, bata um papo. Se você tiver alguma dúvida, ele vai lhe encaminhar, quando necessário, para o especialista de cabeça e pescoço, né? E, felizmente, com isso a gente consegue, na grande maioria das vezes, tratar as pessoas e devolver a qualidade de vida e a saúde para as pessoas, né? Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Né? Mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigado. A gente agradece também a sua audiência. Se você tem dúvidas, sugestões, manda para os canais da Unimed Tubarão e a gente traz aqui como pauta para trazer mais informação para você e também prevenção. Muito obrigada e até a próxima edição do Viva Saúde.